Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, vamos ler a palavra. Evangelho de João, capítulo de número 15, do verso 1 ao versículo de número 8. Assim nos diz a palavra do Senhor. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa, e toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e arde. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos nesta noite, ó Pai querido, por tudo quanto o Senhor tem proporcionado a nós como igreja, pelo privilégio que temos de te servir, de estar na tua casa nesta noite, Pai querido, onde muitos gostariam de estar, ó Pai, mas impossibilitados, alguns enfermos, alguns distantes, ó Pai, não puderam chegar e estar aqui conosco. Mas nós temos o privilégio, Pai, de estarmos juntos, reunidos à volta da mesa, partilhando logo mais do Teu corpo e do Teu sangue. Hoje é um culto de ceia, podendo ouvir a Tua voz através da Tua palavra, podendo ser alcançado pelos louvores que traz uma mensagem aos nossos corações, ó Pai. Portanto, fica conosco, orienta-nos, inspira-nos, Pai Celeste, a oração que fazemos, e desde já te agradecemos, oramos em nome do Senhor Jesus. A igreja diga amém? Amém. Podeis se assentar, meus irmãos? Meus irmãos, este texto que lemos, ele é um texto bem conhecido da igreja. É um texto que fala de Jesus como a videira verdadeira, o Pai e o agricultor, e fala de nós como varas. Em algumas traduções fala de ramos, e algumas coisas me chamam a atenção dentro desse texto, a nível de introdução, porque esta é a sétima e última declaração de Jesus dizendo eu sou. Isso aqui a gente vai ver conforme o registro do Evangelho de João. O próprio Jesus dizendo eu sou quem? Eu sou a videira verdadeira. Olha, ele diz eu sou a videira verdadeira, e vós, né? Ele vai colocando aqui as coisas em seu determinado local. E é importante dizer aqui, quando ele fala que ele é a videira verdadeira, que o cultivo de vinhedos era uma atividade importante para a vida econômica em Israel. E quando a gente vê esta importância, a gente vê que o templo de Herodes, ele era decorado em uma videira de ouro. Olha, eu falo isso aqui a nível de introdução para você entender qual é a mensagem que Jesus quer trazer a nós como igreja, e trouxe aos seus discípulos. Por quê? Porque ao usar esta metáfora, Jesus usa uma imagem que todos os judeus conheciam muito bem. Eles conheciam muito bem a imagem da videira, eles conheciam muito bem o significado desta videira, esta videira que era conhecida por todos, que tinha interesse comercial, economicamente falando, para o povo de Israel. Eles conseguem contemplar e olhar para o templo de Herodes, essa videira toda de ouro, mas ele diz: ei, eu sou a videira verdadeira. Olhem para mim, eu sou a videira verdadeira. Por quê? Porque Jesus conhece
a estrutura, ele sabe o contexto em que ele está inserido. Então Jesus quer que todos compreendam esta mensagem que ele quer trazer. Isso é importante, que às vezes, esses dias eu estava conversando com um jovem, e ele pediu oração, ele falando: pastor, tem culto amanhã lá na igreja? Isso era na sexta-feira. Ele querendo saber se teria culto aqui no sábado. Eu disse: não, só domingo. E aí ele falou assim: poxa, pastor, estou tão com o coração apertado, precisando ouvir uma palavra de Deus. E aquilo tocou no meu coração, sabe? O menino desejoso em ouvir a palavra de Deus. E aí eu conversei um pouco com ele, e ele falou algo que mexeu comigo naquele instante. Ele falou: eu tenho lutado contra algo na minha vida. Todos os dias eu dobro meu joelho, todos os dias eu tento ler um texto da Bíblia Sagrada, e ele dizia assim: mas eu não compreendo estas coisas que a Bíblia fala. Mas ele fala: eu estou com problemas, eu preciso de uma intervenção de Deus, eu preciso que o Senhor me alcance. E ele coloca uma barreira para a compreensão do texto sagrado. Mas note que a mensagem de Jesus, ela sempre foi de modo que todos a compreendam. A mensagem de Jesus, ele usava figuras, olhar para as aves do céu, olhe para a árvore, olhe para isso, para aquilo. Ele traz mensagens de forma simples, que todos compreendam. E aqui esta mensagem ele quer que todos a compreendam, a fim de tirarmos um maior proveito sobre este ensinamento. Jesus quer ensinar algo poderosamente aos seus discípulos, e isto vem até os nossos dias. E é por isso que eu quero falar nesta noite sobre o seguinte tema: refletindo o que sou nele. Essa é a mensagem para nós aqui nesta noite. O que nós somos nele. Ele disse: eu sou a videira verdadeira. Mas o que somos nele? Será que a gente pode dar respostas ao Senhor aqui nesta noite? Porque ele diz assim: eu sou a videira verdadeira. Ele diz assim: meu pai é o lavrador. E ele continua dizendo: toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa, e toda aquela que dá fruto, para que dê mais ainda. Mas ele já fala quem é que somos. Mas o que me chama a atenção aqui é que eu preciso saber quem eu sou nele. Sabe, nós como igreja precisamos saber quem nós somos no Senhor Jesus. Porque às vezes nós olhamos para aquilo que está ao nosso redor, às vezes nós olhamos para as dores da nossa vida, às vezes nós olhamos para os problemas que nós estamos inseridos, às vezes nós olhamos para as nossas limitações, às vezes nós olhamos para as dificuldades que estão diante de nós, e aquilo vem como uma limitação de nós não enxergarmos quem somos nele. E é importante nós sabermos quem somos no Senhor Jesus, quem somos na pessoa do nosso Senhor Jesus. Ele disse: eu sou a videira e vós sois os ramos. Então o que eu sou nele? Eu preciso saber isso, eu preciso ter esta compreensão de quem eu sou nele. Porque nós somos os ramos, nós somos a vara, e saber quem eu sou nesse relacionamento com o Senhor vai fazer toda a diferença. Sabe, a gente vê uma igreja na perspectiva em que vivemos, onde muitas pessoas não sabem qual é o seu papel como igreja, não sabem qual é o seu papel no Senhor. Mas a Bíblia diz que nós somos as varas, somos os ramos e estamos ligados nele. Aqui fala de relacionamento. E a mensagem de Deus para nós nesta noite é essa: como está o teu relacionamento com ele? Como está o meu relacionamento com Deus? O Senhor, já há muito tempo, a gente ora, a gente busca, mas parece que o Senhor está sempre querendo algo a mais de nós. Porque a gente vive numa dinâmica de correria, de dia a dia, em busca dos nossos afazeres, mas a lição para nós é como está o nosso relacionamento com o nosso Deus. Como que estamos nos relacionando com Deus? Porque ele diz aqui algo extremamente interessante. Jesus deixa claro que existe uma poda em execução. E aqui é forte essa mensagem, irmãos, porque ele diz que toda vara em mim que não dá fruto, ela é tirada, e ela é limpa, toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Sabe, irmãos, é importante a gente saber quem somos nele.
Se nós estamos enxertados nele, se nós somos os ramos, esta vara que está ligado nele, a gente precisa saber qual é o nosso papel como igreja. A gente precisa saber qual é o nosso papel como filhos. A gente precisa saber qual é o nosso papel estando nele. Ele disse, eu sou a videira. É como se ele estivesse dizendo para nós, e vocês, quem são? Entende? Qual é o nosso relacionamento? Como está o nosso relacionamento? Hoje é uma noite de ceia, daqui a pouco a gente vai participar do corpo e do sangue do Senhor, mas é importante a gente ter isso em mente, que a gente está aqui em questão um relacionamento com o Senhor e compreender qual é a missão que eu tenho, qual é a parte que me cabe dentro desse relacionamento, irmãos, vai fazer toda a diferença na minha vida. E é legal que o Senhor usa alegorias, tal como ele como noivo vindo buscar a sua noiva, relacionamento. Fala de como nós devemos estar preparados para o momento do grande encontro com o nosso noivo, que é o Senhor. Sabe, então, saber quem somos vai definir e vai fazer toda a diferença dentro desse relacionamento. Meu irmão, eu te convido a parar de olhar para o que a vida está dizendo que você é. Eu te convido a você a olhar para Jesus e não olhar para o contexto em que você está inserido, porque às vezes o contexto é de dor, o contexto é de dificuldade, o contexto é de turbulência, a ponto de nós nos sentirmos um nada. Vamos ser sinceros, é assim que a gente se sente muitas vezes. Você fala, eu oro, você fala, eu busco, você fala, eu estou fazendo tudo que eu posso fazer, e aí a vida tenta mostrar para nós que a gente não vale. Sabe, que é isso aí mesmo que tem para nós. Mas não, é importante nós olharmos para o Senhor aqui nesta noite e saber quem somos nele. Eu sou vara, eu estou enxertado nele, é o tempo correto. A gente vai dar fruto, ele vai limpar, ele vai fazer com que a gente produza e que as coisas sejam feitas conforme a sua plena vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele quer dizer para nós, ei, saiba quem vocês são em mim, porque existe uma poda em execução, porque a vara que está simplesmente ligada no Senhor e não dá os frutos, a Bíblia nos diz que ele limpa, e ele quer fazer com que as que dão fruto deem mais frutos ainda. Ele quer que a gente esteja sempre produzindo. Ele quer que a gente sempre esteja dando frutos. Eu já disse isso aqui uma certa feita. Ninguém pode cobrar de mim, de você, dons. Sabia? Ninguém pode cobrar de mim, de você, dons. Mas as pessoas podem cobrar de mim, de você, frutos. Sabe, as pessoas podem cobrar isso de nós. A gente precisa gerar frutos, e esses frutos alcançam vidas, alcançam pessoas, alcançam famílias, alcançam lares. É assim que o Senhor conta comigo e com você, e a gente precisa entender a importância de estarmos ligados na videira verdadeira. Existe uma poda aqui em execução, mas a mensagem para nós é que aquela vara que está dando fruto, ele limpa para que a gente dê mais fruto ainda. Louvado seja o Senhor, que o Senhor nesta noite nos faça enxergar quem somos nele. Nós estamos nele para dar fruto, nós estamos nele para gerar vida, nós estamos nele para gerar alimento às outras pessoas, nós estamos nele para produzir coisas que vão alcançar outras vidas. A gente precisa entender esta verdade bendita na palavra de Deus. Uma segunda lição que eu quero extrair para nós aqui nesta noite, os versos 3 e 4 nos diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, ele nos mostra aqui, eu extraio uma segunda lição para nós, que os frutos são resultados desse relacionamento com Cristo. Se a gente não está dando fruto, significa que existe uma deficiência neste nosso relacionamento com Cristo. Porque ele diz que toda vara que está ligada nele, esta vai dar frutos. E ele limpa para que a gente dê mais fruto. E ele diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado.
Então note que a gente tem uma co-obrigação aqui de gerar frutos. Sabe? Quais são os frutos que nós temos gerados ao reino de Deus? É uma indagação que vem sobre nós. Eu digo isso, a gente precisa saber administrar algumas coisas da nossa vida, e principalmente a nossa vida relacional com o nosso Deus. Por quê? Porque eu preciso dar fruto. Diga comigo, eu preciso dar fruto. Todos nós que aqui estamos precisamos dar frutos. Por que precisamos dar fruto? Porque primeiro eu sei quem eu sou. Eu sou uma vara, eu sou um ramo e eu estou na videira, portanto eu preciso dar frutos. E quando eu entendo isso, eu sei o meu papel de estar ligado na videira, eu preciso dar fruto. E a grande questão que vem sobre nós é esta: aonde estão os resultados desta palavra no nosso coração? Aonde está? Porque se nós somos limpos pela palavra que ele tem falado, aonde estão os resultados desta palavra? Porque o segredo da frutificação é a permanência do ramo na videira. Este é o segredo para a gente frutificar. Este é o segredo para a gente produzir. Este é o segredo para que a gente gere. E vamos ser sinceros aqui, irmãos, quando a gente está no Senhor, parece que as coisas elas fluem de uma forma melhor. Elas começam a acontecer. É por isso que eu sempre digo aos irmãos: irmãos, não saiam de casa sem orar, buscar a face de Deus. Às vezes você fala: mas eu estou atrasado, mas eu estou na correria. Você vai ver que este tempo de oração, de busca diante de Deus, vai fazer com que o seu dia seja um dia melhor e bem mais produtivo. Porque a gente precisa dele. A gente é dependente nele. A gente só dá fruto porque permanecemos nele. Isso aqui é extremamente importante. Isso aqui está chamando a nós a uma vida relacional com Deus. Como está a nossa vida de relacionamento com o nosso Deus? Não basta eu estar nele, eu preciso saber me relacionar com ele. Sabe, é uma espécie de obrigação que nós temos como igreja de nos relacionarmos melhor com o nosso Deus. Ou será que é só de mim que Deus vem cobrando? Esses dias eu estava conversando com um pastor amigo e ele dizia: pastor, está orando? Falei: estou. Está jejuando? Falei: estou. Quantos dias, pastor? Falei para ele. Ele falou assim: posso falar uma coisa para você? Deus diz ao meu coração que Deus quer mais de você. Eu falei: meu Deus do céu. Sabe? Eu falei: poxa vida, ele diz: Deus quer mais de você. Por quê? Porque Deus quer te mostrar coisas ocultas e profundas. Louvado seja o Senhor. E isso vem através da vida de relacionamento com Deus. Não se engane, irmão. Quem tem vida com Deus não enxerga do mesmo jeito de outras pessoas que não têm relacionamento com o Senhor. A gente está aqui, basicamente em família. O Ricardo, se olhar para a irmã Tânia, sabe que a irmã Tânia não está bem. Se a Tânia olhar para o Ricardo, sabe que o Ricardo não está bem. Se um olhar para o outro, sabe que não está bem. O Senhor sabe quando a gente também não está bem com Ele. É uma vida de relacionamento com o Senhor. Mas a gente tem obrigações de dar frutos. Porque o segredo dessa frutificação é a permanência dos ramos na videira. É tempo de nós olharmos mais para essa vida espiritual, meu irmão. É isso que o Senhor quer falar conosco aqui. É uma noite espiritual, uma noite de ceia. É uma noite onde muitas pessoas não entendem a essência do que é estar aqui. Mas o Senhor quer que a gente conserta essa vida de relacionamento com Ele. Sabe, chega dessas correrias do nosso dia tomar conta da nossa mente, de modo que o que é essencial na nossa vida é o relacionamento com Deus. Assim como um relacionamento de um casal é o diálogo é como um oxigênio da vida de um relacionamento, assim a gente é para com o nosso Deus. Mas a gente tem deixado de orar, a gente tem deixado de buscar o Senhor, a gente tem deixado com que a correria da vida, com que os problemas, com que as tribulações, com que os obstáculos da vida, sabe, nos paralisam de modo que a gente deixa de se relacionar com Deus de forma correta. E existe uma mensagem de Deus para nós aqui nesta noite. E meus irmãos, que o Senhor nos alcance, que a mensagem de Deus venha de encontro aos nossos corações nesta noite, e que a gente volte ainda mais a ter uma vida de relacionamento com Deus. Cuidar disso. Talvez você fale: pastor, estou orando, estou buscando. Tá bom, mas cuide disso.
Cuide desse relacionamento, cuide dessa vida de oração, cuide dessa vida de aproximação, de leitura da palavra. Cuide disso em nome de Jesus Cristo de Nazaré, meus irmãos. Porque a gente precisa entender isso. Nós devemos ouvir o que Cristo nos diz. Eu marquei aqui uma frase que me fez lembrar do bispo J.C. Riley. Ele disse assim: permaneçam em mim, agarrem-se a mim, colhem-se firmemente em mim, vivam a vida de comunhão íntima comigo, cheguem-se cada vez mais perto, passem o fardo pesado de vocês para mim, lancem o peso de vocês sobre mim, nunca soltem de mim, nem por um momento sequer. A gente precisa deste Deus, meus irmãos. A gente precisa deste Deus, meus irmãos. Se a gente está em pé aqui nesta noite, é porque Ele tem nos sustentado, porque a vida vem com tudo para cima da gente. Quando eu olho para muitos de vocês aqui, eu vejo o quanto Deus tem se manifestado favoravelmente a nós, porque quando eu olho para a história de muitos de vocês, eu vejo luta, eu vejo problema, eu vejo dificuldade, eu vejo que a vida não está brincando não, irmão. Sabe, é como se viesse, esses dias eu estava conversando com o pastor Calçone e chega, meu coração apertou. Sabe, porque eu dizia para ele, ele falou assim para mim: mas Deus não dá algo que a gente não suporta. Ele brincou, né? Ele falou assim: eu acho que o Senhor está achando que eu sou Superman. Tipo assim, sabe, de tanta luta, de tanto problema, de tanta dificuldade. Mas o Senhor, Ele quer nos instruir e nos preparar, que Ele está nos instruindo e nos capacitando para vivermos algo sobrenatural diante de Deus, irmãos. Porque quando eu olho para a história de muitos de vocês aqui, conhecendo um pouco dos irmãos, irmão, é luta atrás de luta, é provação atrás de provação. Mas eu creio que a bênção de Deus, a vitória dos céus, a mão poderosa de Deus, ela vai ser favorável a nós como igreja. Por quê? Porque estamos nele. Se agarre nele e não solte dele nem por um minuto sequer, porque a gente precisa dele. E esses frutos, eles são resultados do nosso relacionamento com Cristo. E nós, como permanecemos nele, como estamos nele, a gente precisa dar frutos. Que o Senhor nos exige aqui nesta noite, que a gente saia daqui nesta noite, e é interessante que esses frutos, eles são para outras vidas, eles são para outras pessoas, são outras pessoas que se alimentam desse fruto. Por isso que ele disse: vós sereis como árvore plantada junto a ribeiros de água, que na estação própria vai dar o seu fruto, as folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Existe bênção de Deus para a tua vida, existe bênção de Deus para a tua casa, existe bênção de Deus para a tua família, existe bênção de Deus para os teus negócios, existe bênção de Deus. Louvado seja o Senhor. E a terceira e última lição para nós aqui é que os versos 5, 6 e 7 nos diz, Jesus dizendo ainda, reafirmando, ele dizendo: eu sou a videira verdadeira. E ele declara: vós sois as varas que estão em mim, e eu nele, e este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Ele disse: eu sou a videira, mas vós sois as varas. Não tem quem diz assim: o homem é a cabeça da casa. Aí tem a mulher que diz assim: eu sou o pescoço. Sabendo da importância que cada uma delas existe. Mas Jesus está dizendo: eu sou a videira e vós sois as varas. Vocês, o próprio Senhor está declarando quem é que nós somos. Nós estamos nele. E a gente vai gerar, a gente vai dar fruto, a gente vai gerar, a gente vai dar fruto, a gente vai gerar, a gente vai dar fruto, porque estamos nele. Porque nós estamos nele. Ele diz: eu sou a videira verdadeira e vós as varas. Verso 6 nos diz: se alguém não estiver em mim, olha, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Verso 7: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Isso é forte, irmãos. Por quê? Porque a terceira lição para nós é essa: é que sozinho eu sou um ramo frágil e imprestável. A gente precisa admitir isso. Sozinho sou um ramo frágil e imprestável, porque se o ramo não estiver nele, o que a palavra de Deus diz?
será lançado fora, secará, e aqueles vão colher e vão lançar no fogo e vão arder. Uma mensagem trazendo um indício de como será no grande dia em que o Senhor vem buscar a sua igreja. Olha aqui, nós somos frágeis, somos imprestáveis, não se engane. Sabe, o inimigo, uma das grandes artimanhas do adversário é fazer com que a gente pense que a gente é alguma coisa. Não se engane. Nós só somos algo estando nele. Nós só somos vara e ramos frutíferos porque estamos nele. Porque se não estiver nele, nada a gente pode fazer. Porque toda boa dádiva vem do Senhor, vem do nosso próprio Deus. Então, isso aqui nos mostra que a gente não pode se enganar. Isso aqui fala da fragilidade humana. Fala que sozinho a gente é um ramo frágil, sabe? A gente é imprestável. Não se engane, a gente só é alguma coisa hoje nele, na pessoa do nosso Senhor. Porque quando a gente olha a história de muitos de nós que não teve o privilégio de nascer na igreja cristã, de ter os pais servindo ao Senhor, meu irmão, olha quem éramos e olha hoje quem somos. Olha quem éramos e olha hoje quem somos. Então não se engane, você só é algo porque você está nele. Não permita com que a vida lhe mostre que você é algo. Esses dias eu fui impactado por uma mensagem que dizia: a grande artimanha do inimigo é essa, é fazer com que você ande uns passos a mais e pense ser um ser intocável, sabe? Ser aquele que está por cima de tudo e de todos. Ou então fazer com que você não ande, e aí você se sinta um zero à esquerda, se sinta um nada, e aí as coisas vêm sobre você de uma tal, com uma tal opressão. Então, que a gente saiba andar dentro dos limites corretos diante de Deus. Se está acontecendo algumas coisas, glória a Deus, louvado seja o Senhor. A gente está vivendo algumas coisas porque estamos nele. Porque sem ele nada a gente pode fazer. Sem ele nada a gente pode fazer. Então o ramo não é capaz de gerar a própria vida. O ramo não é capaz de gerar o próprio fruto. O ramo não é capaz de gerar. Então sem Cristo nada podemos fazer. Sem Cristo nada podemos fazer. Eu encerro aqui concluindo esta mensagem dizendo a vocês que a gente saia daqui nesta noite refletindo sobre o que somos nele. O que somos nele? Sou vara, sou ramo frutífero, sabe? Não se engane, você estando nele, as coisas vão acontecer, as coisas vão acontecer. Eu vou profetizar isso para você, as coisas vão acontecer. Não fique olhando simplesmente para perspectiva de vida, para o que você está vivendo, para o contexto que você está inserido. Isso não define quem você é, isso não define o que Deus tem para fazer sobre a tua vida. Isso é coisa que faz parte da tua história, e só amanhã você vai entender por que você enfrentou tudo isso. Mas o certo é que você vai glorificar a Deus, que você vai exaltar o nome do Senhor, que você vai bendizer o nome do Senhor pelos grandes feitos dele sobre a tua vida. E é isso que a gente precisa entender, refletir o que somos nele. De que forma? Dando frutos e tendo a convicção de que sem ele nós nada somos. O verso 8 encerra dizendo: quando a gente entende tudo isso, quem eu sou nele, nele quem? Em Jesus. Quando eu sei que os frutos são resultados do meu relacionamento com Cristo, e eu entendo que eu preciso dar fruto. Quando eu entendo que sozinho eu sou um ramo frágil, imprestável, que eu não posso me enganar, eu vou refletir o que eu sou nele. E essa sociedade precisa enxergar quem somos nele. Somos filhos amados, somos salvos e resgatados do poder do mal. Nele nós obtemos vitória, é nele que nós estamos aqui nesta noite, é por causa dele. E entendendo isso, nisto ele é glorificado. Quem é glorificado? Meu Pai.
Para quê? Para que deis mais fruto. Em algumas traduções diz assim, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Louvado seja o Senhor. Quantos aqui querem refletir o que somos nele? Todos nós precisamos refletir o que somos nele, sabe? Que a gente, e não vai dar para você esconder. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Não dá para esconder um candeeiro, não dá para você esconder essa luz, não dá. As pessoas vão ver quem você é nele. É no trabalho, é na escola, na faculdade, nas idas e vindas. As pessoas olham e falam: você é cristão, você é servo de Deus, você serve ao Senhor. Isto é refletir quem somos nele. E eu encerro aqui dizendo para você: não permita com que a vida diga quem você é. Não permita com que o contexto em que está inserido defina o seu amanhã. Que a gente saiba quem somos nele. Eu sou nele, eu estou nele, e estando nele, eu vou dar frutos. E é interessantíssimo para a gente acabar aqui, que a questão dos frutos, o fruto não nasce quando a gente quer que o fruto nasça. O fruto tem um tempo correto para ele nascer. O fruto tem um tempo certo para que ele floresça, apareça. Alguns dizem que determinados frutos, eles precisam ser, determinadas árvores, elas devem ser cortadas em determinado tempo, de determinada estação, para que no tempo correto ela floresça e ela dê muitos frutos. Assim somos nós na pessoa de Jesus. Talvez hoje você está se sentindo cortado, mas é o Senhor limpando a gente, para que a gente dê mais fruto, para que o nome dele seja glorificado através da nossa vida. Essa é a mensagem de Deus aos nossos corações. Você pode aplaudir o Senhor? Aplauda o Senhor. Glorifique o nome do nosso Deus. A ele honra, a ele glória, a ele louvor para todos sempre. Louvado seja o Senhor. Fiquemos em pé, meus irmãos. Eu quero orar por sua vida.